Então, vamos resumir de uma maneira mais intuitiva os resultados matemáticos e algébricos que nós obtivemos com a análise de sistemas quando nós aplicamos degrau unitário. Tá? Isso é feito justamente porque o sinal impulso não pode ser gerado. Então, o sinal que a gente consegue gerar na prática, o sinal degrau. Então, ele facilita a nossa análise. Tá? Aqui um breve resumo. Basicamente, a gente decompõe o sistema numa parte transitória e numa parte regime permanente. Tá? A parte transitória, ela tende a zero quando todos os polos estão no semiplano real à esquerda de S igual a J ômega. E o regime permanente ocorre justamente, primeiro, o coeficiente é basicamente a aplicação do teorema do valor final, tá? E a relação domínio S e domínio tempo. Então, basicamente, eu tenho um degrau com uma certa amplitude definida pelo sistema, tá? A partir da aplicação de um sinal degrau unitário. Bom, vamos ver agora no tempo como isso fica. Nós podemos observar basicamente aquele nosso sistema que a gente tratou anteriormente, h de t igual a e na alfa t u de t, com um ganho A, por exemplo, tá certo? E veja, nesse tipo de situação que a gente tem, quando a gente aplica o degrau, o sistema vai rapidamente ou mais lentamente à unidade de acordo com o valor do polo, de acordo com a posição do polo em relação à sua distância do eixo imaginário. Então veja, essa é a parte importante e significativa. O eixo imaginário é S igual a J ômega. Quanto mais distante eu estou do eixo imaginário, mais rapidamente eu atinjo o regime permanente, ou mais curto é o transitório. Quanto mais afastado, quanto mais próximo, mais lento eu sou. Então, no limite, se eu estiver muito próximo do eixo imaginário, eu vou levar um tempo muito grande até atingir o regime permanente. E de maneira similar, para polos positivos, o sistema diverge. Eu apliquei uma entrada limitada e o sistema divergiu naturalmente pelo polo. Né? Quando nós temos dois polos complexos, eu escrevi isso aqui de uma outra forma, tá? Mas o importante é entender que eu tenho polos complexos, tá certo? Então veja, basicamente eu decompus aqui tendo esse valor ômega-n e esse valor zeta aqui, para descrever os coeficientes aqui cujas raízes são complexas. Tem uma porção real e uma porção imaginária. Tá? E aqui eu estou considerando nessa expressão quando zeta é diferente de mais ou menos 1, tá? Simplesmente tirar, basicamente como eu falei, calcular pelo método das frações parciais e obter as duas frações e calcular a transformada inversa das duas frações. Note aqui, ó, exponencial e exponencial, tá certo? E aqui, quando esse zeta é mais 1 ou menos 1, basicamente é atribuir mais 1, menos 1 e calcular as raízes. Tá? Então, vamos à análise gráfica aqui, isso a gente pode dizer. Então, esse valor zeta, o que importa aqui é o seguinte, eu tenho dois polos que são reais, sistema azul, reais diferentes, reais iguais, aqui eu tenho dois polos sobrepostos, e aqui eu tenho dois polos complexos, com uma parte real e uma parte imaginária. Note que todos os polos eu estou posicionando eles no semiplano à esquerda do eixo imaginário, certo? Então veja, quando eu tenho dois polos complexos, dois polos reais diferentes, quem domina a velocidade de convergência do sistema é o polo mais próximo do eixo imaginário. Então veja, esta lentidão do sistema azul para atingir o regime permanente é decorrente deste polo, desse exponencial, porque esse exponencial já convergiu, tá certo? Bom, os dois polos sobrepostos fazem o sistema ir rapidamente à convergência, porque veja, ele está mais distante deste polo. Os polos dominantes estão sobrepostos. Aqui o polo dominante do sistema azul faz com que ele vá lentamente até o regime permanente. Tá? E quando eu tenho polos
complexos e conjugados, eu vou ter uma oscilação decorrente da distância do eixo das abscissas, então esta frequência, esse comprimento está definindo a frequência, tá certo? É a frequência de oscilação. Tá? E veja que ele está indo a uma certa velocidade por conta da sua proximidade. Tá? Então veja, sistema mais rápido para atingir o regime permanente, sistema intermediário em termos de velocidade e sistema mais lento, tá certo? Veja, nessa configuração eu percebo aqui, ó, sobreamortecido, subamortecido e o vermelho criticamente amortecido. Polos reais diferentes, polos reais iguais, polos complexos e naturalmente diferentes. Agora, naquela outra definição, se eu simultaneamente, veja, eu estou simultaneamente me afastando do eixo imaginário e do eixo das abscissas, tá certo? Então veja, nessa situação, se eu fizer o aumento progressivo dessas duas grandezas à medida, seguindo essa orientação, o que eu tenho é que basicamente, é o que a gente chama em controle, que vocês vão ver, é overshoot. Então veja, todos têm o mesmo overshoot, tá? Eles excedem, todos são subamortecidos, tá? Porque tem uma parte complexa. O que acontece é que eu tenho uma convergência mais lenta e mais suave, uma convergência mais rápida e numa frequência de oscilação maior. Qual dos três sistemas é melhor? Isso depende do nosso do que nos interessa, depende do nosso contexto, tá certo? Então, procurei evidenciar aqui qual o efeito de modificação de parte real e parte imaginária dos polos complexos conjugados, tá certo? Então, só para a gente ir fechando a conclusão. Então, veja, polos, sistemas com um polo, basicamente definido dessa maneira, tá certo? Então, quanto maior a magnitude do polo, menos influência ele tem. Não é que menor é a influência do transitório. O transitório é mais rápido, tá certo? E basicamente devido à constante de tempo tal sobre 1 menos p, tá? Aqui o polo 1 sobre p. Aqui a ideia é só para a gente ter do paralelo com o circuito RC. Então veja, a constante de tempo do circuito RC é o que define quão rápido ele vai convergir. Por quê? Capacitor e resistor estão controlando a corrente para que eu tenha tensão de saída medindo. Tá certo? Opa. Bom, sistemas de dois polos. Eu tenho uma componente que controla a taxa de oscilação, a frequência de vibração. Tá? Essa grandeza sigma, simplesmente entendam que o sistema é instável de acordo com a posição da parte real dos polos. Tá certo? Como eu falei, quando os polos estão no semiplano à direita, eu vou ter um sistema instável. Quando essa grandeza é entre 0 e 1, eu vou ter polos complexos, sistema estável e subamortecido. Maior do que 1, eu vou ter sistema estável e sobreamortecido. Igual a 1, sistema amortecido criticamente. Tudo porque eu vou ter polos complexos, para ter o subamortecimento, polos reais distintos, para ter o sobreamortecimento, e polos reais iguais, para ter o amortecimento crítico. Tá? Eu quero que vocês enfatizem não essa grandeza zeta e a grandeza ômega n, mas pensar que parte imaginária dita frequência de oscilação e parte real dita velocidade de convergência ou divergência. Certo?